5 acontecimentos marcantes após a morte de Jesus. Número 1. A declaração de fé do centurião. Quando Jesus faleceu, não foi apenas um fim, mas o início de algo transformador para a humanidade. Uma das reações mais impactantes à morte de Jesus veio de um centurião romano, que ao presenciar esses eventos declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, versículo 54. Quem era esse centurião? Na época romana, um centurião era um oficial militar, semelhante a um capitão, responsável por cerca de 100 soldados. Imagine um soldado experiente e endurecido, alguém que já viu de tudo em relação à vida e à morte. Esse centurião específico estava presente na crucificação de Jesus, que, por sinal, era uma forma brutal de execução romana, reservada para escravos, criminosos e rebeldes, projetada para ser lenta, dolorosa e pública, um aviso severo para qualquer um que ousasse desafiar a autoridade romana. A Bíblia, particularmente no Evangelho de Marcos, capítulo 15, nos dá uma imagem vívida desse dia. Jesus foi preso, julgado e condenado à morte. Ele foi pregado em uma cruz, método comum naquela época para a execução de criminosos. O local era Gólgota, que significa lugar da caveira. Marcos 15, versículo 22. Imagine a cena sombria: 3 cruzes contra o céu, soldados e uma multidão de espectadores. Jesus estava no meio, com 2 criminosos de cada lado. Enquanto Jesus pendia lá, o céu escureceu por 3 horas, um fenômeno sinistro e perturbador. Marcos 15, versículo 33. Aqui entra o centurião, provavelmente garantindo que a execução transcorresse conforme planejado. Ele provavelmente já havia supervisionado muitas crucificações. Fazia parte de seu trabalho. Mas esta foi diferente. Quando Jesus finalmente morreu, ele exclamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Marcos 15, versículo 34. Não foi apenas um grito de agonia, mas uma expressão profunda de sentir-se abandonado na hora mais sombria. O centurião, observando tudo isso, testemunhou algo notável. Marcos 15, versículo 39 nos conta: E o centurião, que estava defronte a Jesus, vendo que assim clamando expirou, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Pode-se imaginar o que passava pela mente dele. Um soldado romano acostumado à morte viu algo que o fez questionar tudo o que acreditava antes, como se naquele momento o centurião visse além do ordinário, reconhecendo algo divino, extraordinário na morte de Jesus. Isso é significativo por vários motivos. Primeiro, é um testemunho poderoso vindo de uma fonte inesperada. O centurião não era um seguidor de Jesus. Ele fazia parte da máquina que o executava. No entanto, ele não pôde deixar de reconhecer a verdade diante de seus olhos. Segundo, esse momento reflete um ponto de virada, uma rachadura na percepção romana de poder e autoridade. A declaração do centurião é como uma luz que brilha através da escuridão daquele dia, um reconhecimento da verdadeira identidade de Jesus, apesar da aparente derrota da crucificação. Por fim, é uma história de realização e revelação. O centurião, com sua declaração simples, porém profunda, torna-se um símbolo do impacto universal da vida e morte de Jesus. Ele representa a ideia de que qualquer pessoa, independentemente de seu passado ou crenças, pode reconhecer a verdade de quem Jesus é. Essa declaração de um soldado romano, provavelmente pagão, é significativa. Ela simboliza o impacto universal da morte de Jesus, alcançando além da comunidade judaica para o mundo mais amplo, lembrando-nos de que a mensagem e a salvação de Jesus são para todos, independentemente do passado ou da crença. É reconfortante saber que o sacrifício de Jesus é inclusivo. A escuridão que envolveu o mundo. Imagine a cena. Jesus, o Filho de Deus, acabara de ser crucificado, uma morte cruel e dolorosa reservada para criminosos. Seus seguidores e entes queridos, de longe, com os corações pesados de tristeza e confusão, observavam. O céu, como que em luto junto a eles, escureceu. Foi um momento de profunda tristeza, mas também o ponto de virada em uma história que mudaria o mundo para sempre.
Essa escuridão que caiu durante a crucificação de Jesus é realmente instigante, não é? Na Bíblia, a escuridão muitas vezes tem um significado mais profundo, além da mera ausência de luz. Quanto à morte de Jesus, essa escuridão pode ser vista como representando várias coisas significativas. Primeiramente, na Bíblia, a escuridão é frequentemente associada com julgamento e desagrado de Deus. Pense em como, no Antigo Testamento, a escuridão foi uma das pragas enviadas ao Egito. Êxodo 10, versículos 21 a 23. É como um sinal de que algo sério e único está acontecendo, algo que não é um evento comum. Então, quando a escuridão caiu enquanto Jesus estava sendo crucificado, é como um sinal de que esse momento era um ato significativo de julgamento. Era cerca da 6ª hora, e houve escuridão sobre toda a terra até a 9ª hora, enquanto o sol se escurecia. Lucas 23, versículos 44 e 45. Outra maneira de interpretar isso é como a importância do sacrifício de Jesus. Este não era apenas qualquer momento, era a ocasião em que o Filho de Deus estava assumindo o pecado do mundo. A escuridão pode ser vista como refletindo o peso do pecado e a tristeza desse momento. Além disso, essa escuridão representa o luto e o pesar da própria criação. É como se o mundo natural estivesse respondendo à injustiça e à tristeza da morte de Jesus. O Criador estava sendo crucificado e a própria criação estava reagindo. A escuridão na crucificação de Jesus tratava-se de julgamento, da gravidade do pecado e do luto da criação. Não era apenas um pano de fundo dramático, era uma mensagem única sobre o que estava acontecendo naquele momento. Vinculado ao castigo de Deus sobre o faraó, o Antigo Testamento está repleto de histórias e previsões que se assemelham aos eventos do Novo Testamento. Essa conexão torna as histórias interessantes. Um bom exemplo é o uso da escuridão como sinal, que aparece tanto no Antigo Testamento quanto durante a crucificação de Jesus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a escuridão similar é mencionada durante uma das passagens mais dramáticas, as pragas do Egito, especificamente a 9ª praga, conforme relatado em Êxodo 10, versículos 21 a 29. Aqui Deus diz a Moisés para estender a mão em direção ao céu, causando uma escuridão tão densa sobre o Egito por 3 dias que parecia tangível. A escuridão serviu como um julgamento divino contra o faraó e o Egito, uma demonstração do poder de Deus e um sinal de libertação para os israelitas. Avançando para o Novo Testamento, no momento da crucificação de Jesus, desde a 6ª hora até a 9ª hora, houve escuridão sobre toda a terra. Essa não era uma escuridão comum. Era como se o mundo inteiro escurecesse no meio do dia. Esse evento incomum ocorreu quando Cristo morreu. Pense desta forma: antes de coisas boas acontecerem, houve escuridão, como no Egito antes dos israelitas serem libertados da escravidão. E antes de Jesus se sacrificar para salvar as pessoas de seus pecados, houve escuridão no Calvário. É interessante como a escuridão, que geralmente parece ruim, pode realmente significar que algo esperançoso e bom está prestes a acontecer. Além disso, considere o tempo. A história do Egito envolto na escuridão por 3 dias é semelhante à história de Jesus no túmulo por 3 dias. É como o primeiro sinal de uma promessa de redenção e esperança, ilustrando a continuidade e o cumprimento das profecias através dos tempos. Essa história era um prenúncio ou um sinal de uma narrativa maior que aconteceria mais tarde com Jesus. Em ambos os relatos, a escuridão não é o fim. No Egito, ela se dissipou, levando ao êxodo. No Calvário, deu lugar à ressurreição. É quase como se a Bíblia estivesse nos dizendo que em nossos momentos mais sombrios, a esperança está logo ali. Então, o que podemos tirar disso? Talvez seja o lembrete de que os planos de Deus muitas vezes estão ocultos nas sombras, esperando emergir para a luz. Ou talvez seja a garantia de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há um propósito e uma promessa de libertação e nova vida. O que você acha? Será que os momentos difíceis pelos quais você passou na vida podem levar a grandes mudanças positivas? Conexão com a festa da Páscoa. A escuridão na crucificação de Jesus está profundamente entrelaçada com a festa da Páscoa.
Agora, por que essa ligação com a Páscoa? Para entender isso, precisamos voltar à história dos israelitas. A Páscoa é uma festividade muito importante na religião judaica, celebrando o momento em que os israelitas foram libertados da escravidão no Egito. O evento central da Páscoa é o Cordeiro da Páscoa, um sacrifício feito como sinal da promessa de Deus de poupar os israelitas da 10ª praga que atingiu o Egito, a morte dos primogênitos. Aqui a conexão fica clara. A crucificação de Jesus, que aconteceu durante a Páscoa, não é coincidência. Na Bíblia, Jesus é frequentemente referido como o Cordeiro de Deus. João Batista apresentou Jesus com estas palavras: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. A morte de Jesus é semelhante à forma como o Cordeiro da Páscoa foi sacrificado no passado, assim como o sangue do Cordeiro da Páscoa poupou os israelitas. O derramamento do sangue de Cristo é visto como libertando a humanidade do pecado. Mas por que a escuridão? Na Bíblia, a escuridão frequentemente representa o desagrado de Deus e o julgamento sobre o pecado. A escuridão simboliza a tristeza e o desespero em um mundo sem Jesus. Isso significa que Jesus traz luz e esperança ao mundo novamente. Jesus se dirigiu à multidão dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Portanto, a morte de Jesus mergulha o mundo temporariamente na escuridão, tanto literal quanto espiritualmente. Mas a história não termina na escuridão. Assim como a Páscoa levou à libertação dos israelitas, a ressurreição de Jesus traz esperança e luz de volta ao mundo. É uma bela narrativa de redenção e renovação. Não é interessante como a Páscoa e a crucificação, embora aconteçam com centenas de anos de diferença, estão tão intimamente relacionadas? O sangue do Cordeiro da Páscoa trouxe libertação física aos israelitas, enquanto o sacrifício de Jesus é visto como trazendo libertação espiritual a toda a humanidade. A escuridão na crucificação simboliza a gravidade desse momento, um mundo perdido no pecado, mas também prepara o palco para o retorno triunfante da luz. A ressurreição de Jesus, portanto, a escuridão na crucificação, é um sinal único que remete à Páscoa. Ela sinaliza julgamento, a seriedade do sacrifício de Jesus e a ausência temporária da luz do mundo. Mas assim como a história da Páscoa não terminou com as pragas, nossa crença em Jesus não termina com a crucificação. A ressurreição traz luz e esperança, assim como a libertação dos israelitas no Egito. Jesus, após ser traído, julgado e condenado, foi crucificado. Do meio-dia até às 3 da tarde, houve escuridão sobre toda a terra, conforme relatado em Marcos 15, versículo 33, e Lucas 23, versículos 44 e 45. Esse não foi um evento típico. Era meio-dia, um momento em que o sol está no seu ponto mais alto. Então, por que a escuridão repentina? O momento também é crucial. 2 Coríntios 5, versículo 21 explica: Deus fez aquele que não tinha pecado ser pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É realmente tocante. Quando Jesus estava carregando os pecados do mundo, tudo ficou escuro. Quando ele foi crucificado, foi como se a luz fosse momentaneamente extinta, deixando o mundo na escuridão. Isso não faz você refletir sobre as implicações espirituais? Será que essa foi uma manifestação física da escuridão espiritual que o pecado traz? Além disso, esse evento cumpriu a profecia do Antigo Testamento. Naquele dia, declara o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Amós 8, versículo 9. Essa escuridão poderia ser o cumprimento dessa profecia, indicando que a crucificação de Jesus fazia parte do plano divino de Deus para a salvação. A escuridão é significativa pelo que se seguiu. Ela durou 3 horas, e então Jesus clamou e entregou o Espírito. A escuridão foi temporária, assim como a separação entre Deus e a humanidade que Jesus veio superar. Sua ressurreição, que ocorreu logo em seguida, trouxe luz de volta ao mundo, tanto literal quanto figurativamente. Não é incrível pensar que os piores momentos da história foram apenas o começo dos melhores? O céu escuro, quando Jesus foi crucificado,
está cheio de significado. Mostra como Deus se sente em relação aos erros, como é o mundo sem Jesus, e que Deus e as pessoas foram separadas por um breve período. Os impactos da morte de Jesus na natureza são bastante misteriosos. É como se a própria natureza estivesse reagindo a esse evento monumental. Por exemplo, lembre-se de como a Bíblia fala sobre a escuridão cobrindo a terra. É intrigante pensar que o meio do dia se tornou tão escuro quanto a noite, como se o próprio sol estivesse de luto. E então, imagine o chão tremendo e as rochas se partindo no exato momento da morte de Jesus. É como se a terra estivesse respondendo a algo extraordinário. Esses eventos são como a forma da natureza de reconhecer a importância da morte de Jesus. Não é todos os dias que se ouve sobre o mundo natural reagindo de forma tão dramática. Esses eventos significaram a transição da antiga aliança para a nova e a mensagem de que, através do sacrifício de Jesus, todos agora tinham acesso direto a Deus. Esse momento, com seus fenômenos naturais acompanhantes, enfatiza a significância da morte de Jesus. Não é apenas um evento histórico, é um ponto de virada que remodelou o pensamento e o entendimento religioso. Essas ocorrências extraordinárias destacam a importância do que estava acontecendo. A morte de Jesus não foi apenas a execução de um homem, mas um momento que mudou o curso da história e da crença espiritual. Agora, vamos examinar os eventos exatos que aconteceram quando Jesus morreu. Número 3. O véu do templo rasgado. O que aconteceu quando Jesus morreu? A Bíblia nos relata um evento extraordinário, o rasgar do véu no templo. Este momento é rico em significado. Primeiramente, imagine o templo em Jerusalém, o coração do culto judaico. Dentro havia uma cortina especial, ou véu, separando o Santo dos Santos, onde se acreditava residir a presença de Deus, do restante do templo. Esse véu não era apenas um tecido fino, mas um material espesso e elaborado, simbolizando a separação entre Deus e a humanidade devido ao pecado. Agora, imagine o momento da morte de Jesus na cruz. Este não foi um pequeno evento. O véu rasgando de cima para baixo, não de baixo para cima, como se feito por mãos humanas, significava intervenção divina. Mas o que esse ato dramático significa? Conexão com o Antigo Testamento. O rasgar do véu do templo, no exato momento da morte de Jesus, está profundamente enraizado nas tradições do Antigo Testamento. Para entender sua plena significância, vamos mergulhar na narrativa e conectar os pontos. No Antigo Testamento, o templo em Jerusalém era o ponto focal da vida religiosa judaica. A parte mais sagrada do templo era o Santo dos Santos, separado por um véu. Este véu não era uma cortina comum. Era um tecido espesso e ornamentado, que servia como uma barreira física e simbólica entre Deus e a humanidade. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar neste espaço sagrado, e isso apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Levítico 16, versículos 2 a 34. A morte de Jesus derrubou essa barreira do pecado. Seu sacrifício, ao contrário dos repetitivos sacrifícios animais, foi suficiente de uma vez por todas para expiar os erros de todos. O ato de rasgar o véu foi como se Deus dissesse: "Este caminho até mim agora está aberto." Além disso, o rasgar do véu representa a acessibilidade de Deus a todas as pessoas. Antes, apenas o sumo sacerdote tinha esse acesso anual à presença de Deus. Mas agora, através de Jesus, todos têm acesso direto a Deus. O que significa o véu rasgado? Por que a terra tremeu? E por que a cortina do templo se rasgou em dois? Para entender isso, precisamos olhar para o contexto desse acontecimento. A cortina do templo, um imenso véu, separava o Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo onde se acreditava que Deus residia, do resto do templo. Somente o sumo sacerdote poderia entrar neste espaço apenas uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. No Evangelho de Mateus 27, versículos 50 e 51, encontramos uma descrição exata desses eventos. E Jesus,
clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Isso sugere que a morte de Jesus, como o sacrifício perfeito, atonou pelos pecados da humanidade. O livro de Hebreus faz essa conexão explicitamente. O fato de o véu ter sido rasgado de cima para baixo sugere uma ação divina, não humana, como se o próprio Deus estivesse derrubando a barreira. Esse ato simboliza o fim da antiga aliança e o alvorecer da nova. Não seriam mais necessários os rituais e sacrifícios do Antigo Testamento. O sacrifício de Jesus mudou tudo. O rasgar do véu também sinaliza uma nova era de graça. No Antigo Testamento, a lei era central. A adesão à lei era a forma de manter um relacionamento com Deus. Mas agora, com o véu rasgado, trata-se de graça através da fé em Jesus, pois, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. Em termos simples, a morte de Jesus não apenas transformou a forma como nos aproximamos de Deus, mas também inaugurou um relacionamento baseado na graça, não em rituais. O rasgar do véu é como se Deus estivesse abrindo uma porta que estava fechada desde a queda de Adão e Eva. Deus remove a barreira, convidando-nos para um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. O que isso significa para nós hoje? O sacrifício de Jesus criou um caminho direto para as pessoas se conectarem com Deus por si mesmas, sem a necessidade de alguém intermediando essa relação. Portanto, irmãos e irmãs, visto que temos confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isto é, através do seu corpo, Hebreus 10, versículos 19 e 20, significa que a barreira do pecado que nos separava de Deus foi removida. Através de Jesus, podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Não precisamos mais de um mediador humano, como o sumo sacerdote de outrora, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, versículo 5. O rasgar do véu foi como Deus abrindo uma porta anteriormente trancada e nos convidando a entrar. É uma poderosa imagem de convite, reconciliação e novos começos. As antigas formas de separação e acesso limitado se foram, substituídas por um convite aberto a um relacionamento pessoal e direto com Deus. Isso nos convida a refletir. Vivemos na liberdade e acesso que o sacrifício de Jesus proporcionou, ou vivemos como se o véu ainda estivesse lá, nos separando de Deus? É uma questão que vale a pena ponderar. Número 4. A ressurreição dos mortos. Os terremotos e as rochas se partindo não foram apenas eventos normais na natureza. Foram indicações de um enorme acontecimento no mundo espiritual. Os túmulos se abriram e os corpos de muitas pessoas santas que haviam morrido foram ressuscitadas. Eles saíram dos túmulos após a ressurreição de Jesus e apareceram a muitos na Cidade Santa. Mateus 27, versículos 52 e 53. Isso é uma parte fascinante e um tanto misteriosa do que aconteceu no dia da morte de Jesus, significando que a morte de Jesus não foi apenas uma tragédia, mas uma vitória sobre a própria morte. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que haviam falecido, algumas provavelmente há muito tempo, mas que de repente voltaram à vida. É como uma cena onde toda esperança parece perdida, e então, de repente, acontece uma reviravolta milagrosa. Agora, quem exatamente eram essas pessoas? Não há nomes ou histórias dessas pessoas. São simplesmente descritas como pessoas santas, o que provavelmente se refere a fiéis crentes, talvez profetas ou pessoas justas do passado. Mas por que isso aconteceu? Aqui fica realmente interessante. Esse evento foi como uma provocação, uma prévia do que estava para acontecer. Jesus mesmo iria ressuscitar 3 dias depois. É como se essas pessoas ressuscitadas estivessem preparando o palco para o evento principal, a própria ressurreição de Jesus. Pense nisso como um sinal poderoso de que a morte não é o fim da história, não para Jesus e não para aqueles que acreditam nele.
Conexão com o Antigo Testamento, como a ressurreição dos mortos, no momento da morte de Jesus, está conectada ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio de pistas e previsões sobre eventos que seriam descritos no Novo Testamento, como a vida, morte e ressurreição de Jesus. Vamos olhar para o quadro geral. O Antigo Testamento está repleto de profecias, e sinais que apontam para Jesus são como uma longa história com pistas espalhadas ao longo do caminho, conduzindo a uma grande revelação. A ressurreição dos mortos, quando Jesus morreu, pode ser vista como um desses momentos de grande revelação. Agora, sobre a ressurreição dos mortos, a Bíblia não oferece uma profecia direta do Antigo Testamento sobre esse evento específico, mas fala bastante sobre ressurreição em geral. Por exemplo, no livro de Daniel, há um versículo muito interessante, Daniel 12, versículo 2, que diz: Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Esse versículo é como uma prévia da ideia de que haverá uma ressurreição, um despertar da morte. Então, há em Isaías 26, versículo 19, que diz: Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que moram no pó. Novamente, é como se o Antigo Testamento estivesse dando pistas de que os mortos ressurgirão. Esses versículos preparam o cenário para o que aconteceu quando Jesus morreu. É como se o Antigo Testamento estivesse dizendo: fique atento, porque a ressurreição vai ser um grande negócio. E então, no Novo Testamento, quando Jesus morre e essas pessoas são ressuscitadas, é como uma confirmação, um sinal poderoso de que o que foi prometido ou insinuado no Antigo Testamento está se tornando realidade. A ressurreição dos mortos e a morte de Jesus também enfatizam um tema importante na Bíblia: o poder de Deus sobre a vida e a morte. O Antigo Testamento fala frequentemente de Deus como o doador da vida e aquele que tem domínio sobre a morte. Por exemplo, em Deuteronômio 32, versículo 39, Deus diz: Vejam agora que eu mesmo sou Ele. Não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, firo e sou eu quem cura, e ninguém pode livrar-se da minha mão. Assim, quando essas pessoas ressuscitam dos mortos no Novo Testamento, é como uma demonstração dramática desse poder. Jesus, como as primícias dos mortos, imagina que estamos montando um quebra-cabeça de uma história que se espalha por duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento, particularmente em 1 Coríntios 15, versículo 20, disse: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormiram. Esse termo, primícias, é uma analogia agrícola, referindo-se à primeira porção de uma colheita que era frequentemente oferecida a Deus como sinal de gratidão e esperança de mais por vir. Quando Jesus é descrito como as primícias, implica que ele é o primeiro exemplo do que está por vir em termos de ressurreição. Ele é a prova de que a vida após a morte é real e não apenas um evento único. É como se, ao ver a primeira flor desabrochar na primavera, você soubesse que o resto das flores está a caminho. Assim, quando Jesus é descrito como as primícias dos mortos, é como dizer que ele é o primeiro e melhor exemplo do que está por vir para todos que nele creem. Assim como as primícias eram uma promessa de mais colheita por vir, a ressurreição de Jesus é vista como uma promessa de uma futura ressurreição para os crentes. Essa conexão é bastante interessante porque mostra a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamentos. Não é algo aleatório, há um vínculo profundo e significativo. O conceito de primícias no Antigo Testamento prepara o palco para compreender a ressurreição de Jesus no Novo Testamento. É como um fio que amarra toda a história da Bíblia, mostrando que, quando falamos ao falar de Jesus como as primícias dos mortos, estamos dizendo que ele é o primeiro exemplo dessa incrível promessa de vida após a morte. Uma promessa que foi insinuada e construída desde os tempos do Antigo Testamento. É uma maneira de entender que o que aconteceu com Jesus não foi apenas um evento isolado. Faz parte de um plano muito maior, um plano divino. Número 5. O túmulo vazio. O que aconteceu?
Já se perguntou sobre a história por trás do túmulo vazio de Jesus? É como um mistério da vida real, cheio de suspense e surpresas. Imagine isto. Jesus, o homem que realizou milagres e falou de amor e perdão, acabou de ser crucificado. Seus seguidores estão devastados, confusos e com medo. O que eles fazem agora? Tudo começa com um homem chamado José de Arimateia. A Bíblia o descreve como um homem rico e membro do conselho judaico, mas curiosamente também era um seguidor secreto de Jesus. Corajoso, não é? José vai até Pôncio Pilatos, o governador romano, e pede o corpo de Jesus. Mateus 27, versículos 57 e 58. Imagina a coragem dele em fazer isso? Ele estava basicamente revelando que seguia Jesus, o que era realmente arriscado naquela época. Pilatos concorda, e José obtém o corpo. Ele é acompanhado por Nicodemos, outro seguidor secreto, que traz cerca de 34 quilos de especiarias para o enterro, mostrando grande respeito por Jesus. João 19, versículo 39. Eles envolvem o corpo de Jesus em um lençol limpo com as especiarias, conforme os costumes judaicos de sepultamento, e o colocam em um novo túmulo que José havia cavado na rocha, um túmulo onde ninguém jamais fora colocado antes, cumprindo a profecia de Isaías 53, versículo 9, sobre Jesus ser sepultado com os ricos. Mas eles mal sabiam que isso era apenas o começo de algo extraordinário. Selamento do túmulo. No dia seguinte, os principais sacerdotes e fariseus, preocupados que os seguidores de Jesus pudessem roubar seu corpo e alegar que ele havia ressuscitado dos mortos, conforme Jesus havia predito sua ressurreição, vão até Pilatos e obtêm permissão para assegurar o túmulo e colocar uma guarda. Mateus 27, versículos 62 a 66. Eles selam o túmulo e colocam guardas lá, tentando ter certeza de que a história de Jesus terminaria ali. Mulheres visitando o túmulo. Agora, no primeiro dia da semana, logo após o amanhecer, Maria Madalena e a outra Maria vão olhar o túmulo. Mateus 28, versículo 1. Imagine o choque delas ao encontrar um anjo sentado na pedra rolada, com os guardas desmaiados. O anjo diz: "Não tenham medo, pois sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como disse. Venham ver o lugar onde ele jazia." Mateus 28, versículos 5 e 6. As mulheres, cheias de medo e grande alegria, correm para contar aos discípulos de Jesus. Mas aqui está outra surpresa. Jesus as encontra no caminho. Ele as saúda, e elas o adoram. Jesus as instrui a não terem medo e a informarem seus discípulos para irem a Galileia, onde ele as verá. Mateus 28, versículos 9 e 10. Suborno dos principais sacerdotes. Enquanto isso, alguns dos guardas entram na cidade e relatam aos principais sacerdotes tudo o que aconteceu. Os principais sacerdotes, num certo pânico, subornam os soldados para dizerem que os discípulos de Jesus vieram durante a noite e roubaram seu corpo enquanto dormiam. Mateus 28, versículos 11 a 15. Eles tentam esconder a verdade, mas de alguma forma a verdade sempre parece se revelar, certo? Lição da história. O túmulo vazio de Jesus não é apenas um mistério para ser desvendado. É um testemunho do poder da ressurreição e da promessa de vida eterna para todos que nele creem. O túmulo vazio não é apenas uma história sobre um corpo desaparecido. É uma narrativa sobre promessas cumpridas, sobre o poder da fé e sobre um milagre que mudou o curso da história. O túmulo vazio simboliza esperança, renovação e o triunfo da vida sobre a morte. É uma história que nos convida a nos perguntar: o que acreditamos? O que fazemos desse homem, Jesus, que afirmou ser o Filho de Deus e pareceu comprová-lo da forma mais dramática possível? O túmulo vazio de Jesus é mais do que um final, é um começo. É o início de uma nova compreensão sobre a vida, a morte e o que existe além. Desafia nossas noções do que é possível e nos chama a olhar além do que podemos ver e tocar. Então, o que você acha? A história do túmulo vazio é apenas uma lenda antiga ou é um momento da história que desafia explicações? É uma história de engano humano ou uma revelação divina? O túmulo vazio de Jesus
É uma história que fascinou as pessoas por séculos e continua sendo fonte de admiração, debate e fé. É uma história que nos convida a explorar as profundezas de nossas próprias crenças e a considerar a possibilidade de um amor e um poder que vão além do túmulo. Conexão com o Antigo Testamento. Como o túmulo vazio de Jesus está ligado ao Antigo Testamento? O Antigo Testamento está repleto de temas e profecias que apontam diretamente para a vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, vamos explorar algumas dessas conexões. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento está cheio de sacrifícios, especialmente para a expiação de pecados. Lembre-se do Cordeiro da Páscoa em Êxodo 12, sacrificado para salvar os israelitas no Egito. Este conceito de um cordeiro sacrificial é visto como um prenúncio do sacrifício final de Jesus. Quando Jesus é crucificado e ressuscita, deixando um túmulo vazio, significa que ele é o último Cordeiro da Páscoa, trazendo salvação não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. Profecias sobre o Messias. O Antigo Testamento é como um tesouro de profecias messiânicas. Por exemplo, Isaías 53 é um capítulo rico em descrições que apontam para Jesus, falando sobre um servo sofredor que carrega os pecados de muitos. E Jesus mesmo conecta a história de Jonas com sua morte e ressurreição em Mateus 12, versículo 40, onde o tempo de Jonas no peixe é visto como um símbolo do tempo de Jesus no túmulo. O sacrifício de Isaac é visto como um paralelo ao oferecimento de Deus de seu filho, Jesus, como sacrifício. E embora o Antigo Testamento não fale explicitamente sobre ressurreição como entendemos a partir do Novo Testamento, ele tem momentos em que a ressurreição é insinuada, como na visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos em Ezequiel 37, simbolizando a revivificação da nação de Israel, o que poderia também simbolizar a ressurreição que leva ao túmulo vazio de Jesus. Entender o túmulo vazio implica reconhecer essas ligações profundas e significativas entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando como a história de Jesus não apenas cumpre as profecias do Antigo Testamento, mas também oferece uma nova esperança e promessa de ressurreição para todos que nele creem. Como podemos compreender todas essas conexões? É como se o Antigo Testamento tivesse estabelecido um caminho que leva à grande revelação do túmulo vazio. O Antigo Testamento prepara temas de sacrifício, redenção e ressurreição, todos encontrando seu cumprimento na história de Jesus no Novo Testamento, especialmente na descoberta de seu túmulo vazio. O túmulo vazio é apenas uma história do Novo Testamento, ou é o clímax de uma narrativa que começou nas primeiras páginas do Antigo Testamento? Para muitas pessoas, é óbvio que o Antigo Testamento estava conduzindo a este evento, mesmo que isso não tenha sido explicitamente declarado. O túmulo vazio não é apenas um evento isolado. Ele é um lembrete do imenso sacrifício que Jesus fez e do incrível poder de sua morte e ressurreição. Através de seu sofrimento e morte, Jesus derrubou as barreiras do pecado e da morte que separavam a humanidade de Deus. O véu rasgado, o terremoto, a ressurreição dos santos e o túmulo vazio são símbolos poderosos dessa nova realidade. Diante de tudo isso, é importante nos perguntarmos: como essa história afeta a minha vida? Eu realmente entendo a magnitude do que Jesus fez por mim na cruz? Os eventos que se seguiram imediatamente após a morte de Jesus são mais do que fatos históricos. São convites para refletir sobre nossas próprias vidas e nossa relação com Deus. Por que esses eventos importam para nós hoje? Cada ocorrência vai além de meros fatos históricos. Eles carregam verdades atemporais e promessas. O véu rasgado nos diz que podemos nos aproximar de Deus diretamente, sem medo ou hesitação. Os terremotos e as rochas partidas nos lembram que a morte e ressurreição de Jesus foram eventos que mudaram o mundo, nos chamando a abandonar nossas velhas maneiras. Os santos ressuscitados falam da esperança que temos na vida após a morte, um conforto em tempos de perda e uma motivação para viver a vida com uma perspectiva eterna. A declaração do centurião nos convida a reconhecer a identidade divina de Jesus
e suas implicações para nossas vidas. As mulheres, como testemunhas, nos desafiam a reconhecer o valor de cada indivíduo no plano de Deus. Em resumo, esses eventos formam a base de nossa fé em Cristo e têm implicações para nossa jornada espiritual. Eles falam de acesso, transformação, esperança, inclusão e valor. Temas tão relevantes hoje quanto eram há 2 milênios. Cada evento nos convida a refletir, responder e reorientar nossas vidas à luz da incrível história da morte e ressurreição de Jesus. É impressionante como esses eventos antigos continuam a ressoar e impactar nossas vidas hoje. Refletir sobre os mistérios e os eventos milagrosos que se seguiram à morte de Jesus nos convida a uma apreciação profunda do amor de Deus por nós, manifestado na história redentora de Jesus.